Olá, pessoal, continuando com a parte 4 da aula de Brasil, da independência do Brasil, né? Continuando do tema de organização da colônia, como eu falei, houve a reprodução das instituições portuguesas no Brasil, houve contratação de funcionários locais, ou seja, brasileiros, a máquina administrativa cresceu, houve maior atuação estatal. No âmbito da cultura, a gente teve a criação da imprensa régia, extremamente importante saber disso, porque na colônia era proibido imprensa, não tinha gráfica, não tem pra onde correr, não tinha, só veio ter em 1808, tá? Porque o pessoal precisava de imprensa para poder imprimir as coisas, né? Os decretos, criaram até um jornal. Gente, minha cachorrinha tá latindo, vocês me perdoem, tá? Foi criado também o Museu Real, a Real Biblioteca, Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios e teatros e academias científicas. A gente também teve algumas missões científicas barra artísticas vindo para o Brasil, tá? Viajantes estrangeiros no geral tiveram permissão para entrar no Brasil, incluindo, gente, o Humboldt, tá? Da geografia, que foi um dos criadores da disciplina de geografia. Ele pôde entrar finalmente no Brasil. A gente também teve a missão científica austríaca. Ela foi, assim, um marco na ciência do século XIX. Por quê? Ela chegou aqui em 1817, ficou até 1835, uma das maiores expedições científicas do século. Ela veio por ordem assim, encabeçada, incentivada pela coroa austríaca. E ela veio acompanhando quem, gente? Imperatriz Leopoldina, que casou com Dom Pedro I, ela mesma, ela que trouxe. E tinha o objetivo realmente de investigar a fauna e a flora brasileira, catalogar as plantas, os animais e botar o pessoal para entender o que tinha aqui dentro, tá? Até os minerais foram estudados. Então, assim, achei isso legal. É legal. O pessoal tava estudando e fizeram lá uma obra, Flora Brasiliensis, que é um estudo, foi um estudo absurdo da flora do Brasil, tá? E o lado ruim é que, tipo assim, até hoje, o que foi recolhido e enviado lá pra Áustria e um outro reino, como é que era o nome? Bavena? Baviera. Tá lá. O que foi recolhido aqui ainda tá lá. Não devolveram, não. Mas tudo bem. Acontece. E também teve a missão artística francesa. Gente, os pobres dos franceses. Não são pobres, né? Mas assim, eles vieram pra cá. O mecenas que tava financiando eles morreram. Os artistas que já estavam aqui estavam chamando eles de bonapartistas. Os caras estavam sofrendo racismo aqui no Brasil, entendeu? Racismo não, xenofobia. Isso, os caras estavam sofrendo xenofobia aqui no Brasil. Que eles, pô, o pessoal, os brasileiros e os artistas que estavam aqui, que às vezes não eram brasileiros, mas enfim, estavam aqui, portugueses, enfim, não estavam deixando esses artistas da missão artística francesa em paz. Não estavam deixando eles em paz. É um pouco cômico. É trágico e cômico. Porque os franceses eram neoclassistas, entendeu? E o Brasil ele tem uma história muito grande com o barroco. Então meio que tava tendo briga entre artista, rinha entre pintor, entendeu? Mas enfim, não vou entrar nesse assunto. É um pouco triste, mas acontece. O ensino superior, como eu falei, sim, tem faculdade de Direito em São Paulo. São Paulo e Olinda. Olha só. Gente, como sempre, vocês podem olhar que Pernambuco tá com tudo em relação a ensino superior e a movimento político, econômico, social. Pernambuco tem uma história muito intensa do Brasil desde o início do Brasil colonial, sabe? A imprensa brasileira, gente, ela começou sob censura, tá? O primeiro jornal impresso no Brasil foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Ele foi, gente, impresso aqui na imprensa régia, tá? Ele era um jornal da coroa. Continuando, ele foi impresso aqui na imprensa régia, tá? Ele era o jornal oficial da coroa. O conteúdo era favorável ao governo. Censurado. Em Londres, o Hipólito José da Costa olhou e falou, achou aquilo ali muito feio. Falou, não. Tem que ter um jornal ali imparcial. Gente, não existe jornal imparcial, tá? Não existe. Que é impossível pro ser humano ser imparcial. Mas, tá lá. Criou o Correio Brasiliense. Tinha circulação clandestina. Gente, ele é proibido de circular aqui no Brasil, tá? A coroa censurava. Se descobrisse que tava, prendia.
E era um jornal que criticava ali o governo português. Ele era produzido em Londres e vinha pra cá. Tinha publicação mensal. Na nova capital, Rio de Janeiro, houve adaptação da cidade, a corte, né? Ampliaram o paço, construíram a estrutura administrativa de forma melhor. E a população, gente, dobrou de tamanho. Tinha muita gente que começou a morar no Rio de Janeiro por causa da chegada da corte, que aumentou as demandas, né? Como eu falei, lei das aposentadorias, pegaram os móveis do povo, os moradores ficaram horrorizados, eles tiveram que sair das casas para dar espaço para acomodar a corte. Foi uma coisa triste. Para recompensar, criaram uma nova nobreza, fizeram lá um registrozinho delas. Eita, sorry. Fizeram o registrozinho delas pro pessoal receber pelo menos títulos nobiliárquicos, que nem era hereditário, sabe? Eles não podiam passar pros filhos. Eles recebiam e ficavam, quando morria, acabou. Na questão de segurança e defesa, foi criada pro controle interno a Intendência Geral de Polícia, que incentivava a fiscalização política e social e também reprimia opositores, tá? E na questão militar, mais geral, teve o arquivo militar, a academia militar e o aumento da defesa do território. Instituições científicas foram criadas, como eu não sei como fala, se é horto ou horto botânico, mas eu acho que é horto. O Real Jardim Botânico, né? Lá, ele era um jardim muito interessante, que eles introduziam espécies exóticas, cultivavam chá. Até trouxeram, gente, eles trouxeram o pessoal chinês pra cá pra cultivar o chá e algumas plantas. Então é interessante, né? Só que assim, gente, era muito caro. Muito, muito caro. Os impostos foram aumentados. Por isso que teve lá a Revolução Pernambucana. A burocracia aumentou e junto com a burocracia a corrupção. A galera, a gente veio pra cá, eles eram assim sanguessugas do Estado, sabe? A corte não fazia nada e recebia dinheiro do Estado. Era uma coisa assim tenebrosa. No geral, Rio de Janeiro enriqueceu nas costas do resto da colônia. Então a Revolução Pernambucana foi lá e falou: tá errado. Houve diminuição das receitas da capitania, porque o pessoal também não queria mais pagar e a fiscalização estava mais difícil. A metrópole, né, teve interiorização da metrópole. O Brasil agora fica nessa posição aí de centro do império e o processo de independência ganha bastante força, que o Brasil vê que ele tem condição também de ser gente. No aspecto indígena, pô, a situação tava feia, porque houve ali a guerra contra os botocudos. A guerra começou em 1808 contra os indígenas que estavam ali ao leste do Brasil. Para ocupar o território, o objetivo de ocupar o território. Falaram que os indígenas eram canibais, né? Falaram que os indígenas estavam atrapalhando a colonização. Chamaram aquilo de guerra justa. Mataram todo mundo que tinha pra matar. Quem não morreu se deslocou, né? Pra aumentar a agricultura, a rota comercial, etc. e tal. Escravidão continuou. Era pilar da economia colonial, né? Comércio de escravizados também continuou. A galera era anunciada em jornal, sabe? O trabalho era tanto urbano quanto rural. Havia os negros de ganho na cidade que vendiam produtos para os senhores. Mas assim, sempre uma coisa muito marcada pela resistência. Fuga, rebelião, quilombo, etc. E a resistência era tão forte que a galera tinha muito medo do haitianismo, né? O Haiti já tinha sido independente, o pessoal já tinha abolido a escravidão, acabado lá, matado os brancos, massacrado os brancos do país. Foi um movimento intenso. E no Brasil o pessoal tinha muito medo de revoltas escravas por causa da influência da Revolução Haitiana, né? Então aumentaram o controle social, aumentaram o preconceito, aumentaram a repressão, aumentaram a violência. Uma coisa assim, triste. Em 1815, o Brasil é levado, gente, a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Agora o Brasil não é mais colônia. Olha só, agora o Brasil é reino, entendeu? Ele é sede do Império Português como um todo, não é uma sede temporária, ele é a sede oficial. Por quê? Porque ele é parte do reino. A unidade territorial é fortalecida, porque agora quem vai querer separar do reino, já que o Brasil era reino, aqui o negócio era diferente, né? E fizeram isso para tentar evitar a independência. Inclusive, gente, essa ideia foi tratada. Isso foi meu celular. A ideia foi tratada no Congresso de Viena, de 1815, e falaram: gente, vocês já estão no Brasil aí, transforma logo esse reino. O Talleyrand, eu não lembro de onde que ele era. Deixa eu pensar bem aqui rapidinho, só um segundo.
Talleyrand era francês, ele propôs lá, e era uma coisa que já era discutida no meio interno de Portugal, e ele propôs, a Inglaterra propôs, e o pessoal falou, tá, né, bora. E aí houve essa elevação do Brasil. E assim, algumas potências europeias acharam um escândalo, né, não gostaram. Portugal mesmo ficou ofendidíssimo. Falou que Dom João tinha que voltar para Portugal, que em 1815 Napoleão já tinha perdido a guerra. Napoleão não tava mais lá na Europa atacando o medo em todo mundo, não. Volta, que tem Portugal aqui que tá precisando do rei. E aí Dom João não foi, só foi 6 anos depois, sabe? Polêmico, polêmico. Eu vou deixar, gente. Essa aula vai ficar mais curta porque eu tenho compromisso agora. Essa é a parte 3, a parte 4 da nossa aula. Mas eu quero adiantar todas as aulas de independência já nessa semana e fazer pelo menos uma aula de um tópico do edital por semana, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.